Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Estamos conectados, meu caro ouvinte, pelos laços legítimos do coração, nessa proposta do bem, de luz, de esclarecimento, de busca pela verdade, a verdade que é o próprio Senhor Jesus em nossas vidas, transmitindo-nos seus exemplos, sua palavra consoladora e libertadora de todo o mal. Você acompanha conosco, nesse programa, o livro Em Torno do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos estudar juntos, meu caro ouvinte, o capítulo A Luz do Mundo. E Pedro de Camargo saca uma passagem do evangelista João, no capítulo 8, versículo 12. Abre aspas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá o lume da vida. E Pedro de Camargo inicia comentando: a função da luz é alumiar. Alumiar, meu caro ouvinte, é emanar luz, enquanto lume é qualquer tipo de luz, um clarão, uma fonte de calor, uma claridade. Mas no sentido evangélico, Pedro de Camargo ensina que alumiar é revelar o que se achava oculto. Sem ela, todas as coisas seriam como se não existissem. Para que as realidades se tornem patentes, é indispensável o concurso da luz. Enquanto estamos nas trevas da ignorância, meu caro ouvinte, nós estamos sem a luz do entendimento. E o objetivo do Evangelho é justamente promover esse concurso. No princípio, tudo era vão e vazio. Então disse Deus: faça-se a luz. Desde que a luz foi feita, começou a revelar-se a criação em todas as suas modalidades. A criação é eterna, coexiste com Deus, ou seja, existe ao mesmo tempo. No entretanto, só nos apercebemos dela mediante a revelação da luz. A luz, pois, é reveladora das realidades da vida física. Então veja que interessante, não quer dizer que antes do pronunciamento do Pai Celestial para que se fizesse a luz, obrigatoriamente houvesse trevas no universo. É que essa luz não é o lume do amor de Deus que é constante. Não é o alumiar do seu amor que se mantém perene, isento da sua propriedade. Portanto, a luz que se manifesta agora é a da revelação. Ou seja, a luz sempre existiu, mas precisa ser revelada. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, enviando todos os missionários da terra, os profetas, até vir Ele mesmo, faz então a revelação da luz de Deus. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 1, dos Espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Pergunta número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta dos instrutores da humanidade: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, meu caro ouvinte, a criação divina é permanente, é incessante, como diz no Evangelho de João, no capítulo 5.
Versículo 17: E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E no mesmo Evangelista, capítulo 14, item 12: Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, o recurso do trabalho, a dinâmica da criação e da cocriação da nossa parte é incessante. Então, essa conexão é a permanência que podemos exercer com a proposta do trabalho do bem com Jesus. E Pedro de Camargo continua: do mesmo modo, há uma luz que nos revela as maravilhas da vida espiritual. Essa luz é o Cristo, o ungido de Deus. Todas as belezas do plano espiritual são ignoradas antes de nos serem reveladas por Jesus. A lei veio por Moisés. A verdade e a graça vieram por Jesus. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro A Gênese, de Allan Kardec, em seu capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, itens 45 e 46. A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda em Cristo. A terceira não é em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva, neste sentido de que não tenha sido feita por privilégio de ninguém, que ninguém, por consequência, possa se dizer o profeta exclusivo. Ela tem sido feita simultaneamente sobre toda a terra, para 10 milhões de pessoas de todas as idades, de todos os tempos e de todas as condições, desde o mais inferior até o mais elevado da escala, conforme esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor: verterei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossas jovens pessoas terão visões e vossos anciãos terão sonhos. Não saiu de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos, de ponto de referência. As duas primeiras revelações, ou seja, a de Moisés e de Jesus, sendo o produto de um ensinamento pessoal, estão forçosamente localizadas, isto é, que elas tiveram lugar sobre um só ponto, em torno do qual a ideia se expandiu de perto em perto. Mas foi preciso muitos séculos para que atingissem a extremidade do mundo, sem invadi-lo por inteiro. A terceira, que é o Espiritismo, tem sido de particular nesse ponto, que não estando personificado em um indivíduo, ela se produziu simultaneamente sobre milhares de pontos distintos, que todos estão se tornando em centros ou focos de radiação. Estes centros, se multiplicando, seus raios tornam-se a juntar pouco a pouco, como os círculos formados por uma porção de pedras lançadas na água. De tal sorte, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela houvesse surgido em um só ponto, se fosse obra exclusiva de um só homem, formaria seita em torno dele, mas um meio século teria, talvez decorrido antes que houvesse atingido os limites do país onde tivesse tomado nascimento.
tanto que após 10 anos ela tem estacas plantadas de um polo a outro. Então aqui concluímos, meu caro ouvinte, a proposta de apresentação da revelação da luz para a humanidade inteira. Muito antes da vinda de Jesus, ele mesmo enviou todos os profetas que, apresentando-se nas qualidades de médiuns, de efeitos físicos, de premonições, de curas, todos eles anunciaram de alguma forma a vinda do Cristo, apresentando suas características. Então, todo um preparo, toda uma apresentação inicial para nos despertar para essa luz. Depois envia esse grande profeta, que é Moisés, com a qualificação dos efeitos físicos, da sua tenacidade e apresentação do Deus único, para nos ajudar a substituir as ideias de deuses particulares, de estátuas veneradas simplesmente por barganha de questões e interesses pessoais, para um pai, ainda que apresentasse as características de um exército que o acompanhava. Portanto, um povo rude precisava receber de forma peremptória e impactante a apresentação dessa autoridade. E então vem Jesus para mostrar a lei de amor, para exemplificar esse amor e nos trazer os seus ensinamentos que até hoje nós temos que refletir cada vez que estudamos. Cada passagem do Evangelho que lemos, nós nos reportamos a uma necessidade de uma experiência atual. E Jesus não pôde dizer tudo. Apresentou a sua luz, o seu amor, sacrificou-se na cruz para provar a imortalidade da alma, ensinamentos constantes o tempo todo, e nos promete enviar seus mensageiros para fazer lembrar a sua essência. Porque, aturdidos pelos séculos e interesses particulares de promoção pessoal, nós nos desviamos desse caráter. Mas hoje temos a terceira revelação, que não está personificada em ninguém. E é por isso que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail usou o pseudônimo Allan Kardec, porque também não se considera no mérito da apresentação da doutrina, e sim dos mensageiros celestes que ele observou, que ele pôde concluir como os próprios habitantes do mundo espiritual para nos apresentar a revelação desta luz. Vamos continuar abordando a luz do mundo já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira, estudando o capítulo de hoje, A Luz do Mundo, o esclarecimento de Pedro de Camargo acerca de que a luz apresentada pela palavra de Deus para que se manifestasse sobre nós representa o lumiar do seu amor, representa a extirpação do caminho que vamos encontrar nessa luz de toda a nossa ignorância, de todo o mal, mas não que existisse antes trevas, porque essa luz ela é a própria revelação da verdade. E Pedro de Camargo continua dizendo: existem maravilhas internas tão positivas e reais como a natureza que nos cerca pelo exterior. O verdadeiro mundo das maravilhas está no interior.
Basta que em nosso íntimo se acenda o lume da vida, para que tais maravilhas nos sejam reveladas. Foi por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, meu caro ouvinte. O espírito precisa do lume da vida para se conduzir, do mesmo modo que o homem está na dependência da luz do dia para locomover-se livremente. Caminhar nas trevas é expor-se a toda sorte de perigos. A causa de todas as insânias e erros que se cometem está na ausência dessa luz, de que muitos se acham privados. O vício, o crime, a hipocrisia e a iniquidade só medram nas trevas. A enfermidade, a dor e as decepções amargas são, a seu turno, consequências das quedas a que estão sujeitos os que caminham às escuras. Então veja como nós somos os responsáveis pela própria miséria espiritual, por não nos permitirmos acender essa luz dentro de cada um de nós, de não nos permitirmos a buscar a compreensão da revelação dessa luz pela verdade, pelo próprio Cristo apresentada. O lume da vida tudo aclara, tudo resolve satisfatoriamente, libertando o homem dos flagelos que o perseguem, proporciona-lhe ao mesmo tempo a contemplação e o gozo indizível das mais surpreendentes maravilhas. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não puderam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará
quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, meu caro ouvinte, essa melhoria pelo trabalho, tanto moral quanto intelectual, é que realmente vai nos proporcionar a libertação de todos os males, porque vamos passar a usar com consciência o nosso livre-arbítrio. E para termos instrumentos comparativos e objetivos a alcançar, nós precisamos nos qualificar com uma doutrina de amor. Os problemas dos nossos destinos já estão resolvidos. O lume da vida nos revela clara e positivamente. Nada há novo debaixo do sol. A criação é eterna. Como eterna é a lei que rege os destinos da alma imortal. Jesus é o modelo, é o protótipo que nos foi dado para ser imitado. Imitemos a Jesus, meu caro ouvinte, dentro das nossas possibilidades. Nele, os nossos destinos estão cumpridos. Ele é de cima. Nós somos de baixo. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá o lume da vida. Então, meu caro ouvinte, todo esse manancial de luz, todos esses ensinamentos precisam da nossa atenção. Precisamos estabelecer foco de busca pela leitura, pelo estudo em particular, sempre orando junto ao nosso guia espiritual para receber as inspirações das reflexões que vão nos tornar mais qualificados para que, diante das adversidades, das intempéries da vida, nós possamos acalmar a tempestade, como Jesus acalmou a tempestade quando estava na barca, enquanto os discípulos julgavam que pereceriam, e ele acalmou as tempestades. Nós também podemos acalmar, serenar o que está dentro de nós, para que as nossas reações não sejam de violência, de intempestividade, de construção pelo ódio, porque tudo isso nos afasta de Deus, tudo isso nos tira a saúde de espírito. E a vida mental, que é a vida verdadeira, será afetada. E, por consequência, construímos todos esses males, das enfermidades, dos vícios, das fugas. E a qualificação da religião nos proporciona ferramentas para que, com objetivos e essa referência única que temos que ter em nossas vidas, meu caro ouvinte, Jesus é modelo e guia da humanidade. Se tudo que fizermos, antes perguntarmos a nós mesmos o que Jesus faria em nosso lugar, nós teremos a resposta. É um treinamento e o bem nos proporciona essa qualificação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, digo-vos que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então é assim, meu caro ouvinte, que toda a luz do mundo, que é o próprio Jesus, permanecendo para sempre conosco, pois ele disse que o mundo passaria, suas palavras não passariam, e que ele ficaria conosco até o final dos tempos. Então o trabalho de Jesus é incessante, conduzindo-nos para a libertação de todos os males,
fortalecendo-nos diante de todas as adversidades, para que tudo seja aprendizado, retificação, evolução e aquisição da maturidade espiritual que vamos adquirindo pelo trabalho do bem, pelo esforço, pela busca dessa verdade. Que a luz do mundo de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a sua vida hoje e sempre, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.